Vida Longa CBN. Dois mil e 26 já está batendo na porta e muita gente usa essa época do ano aqui para começar a fazer planos para o próximo, né? 2026 chegando. Tem gente que se planeja viajar mais, outras falam que vão juntar mais dinheiro para realizar sonhos mais distantes, outras falam que vão mudar radicalmente na qualidade de vida. Enfim, essa conversa de agora é exatamente de como é que a gente trata da nossa saúde mental, porque isso tem a ver com saúde mental, não é mesmo, Matheus? O Matheus Roel, que é o meu convidado, ele está conosco aqui nesse Vida Longa. Vamos falar de planejamento? Vamos falar. Fernanda, muito obrigado por me receberem e é exatamente isso. Quando você cuida da mente, você tem a ferramenta mais poderosa do seu corpo trabalhando a seu favor, para tirar os seus sonhos do papel, para transformar o e se no vamos fazer e por aí vai. Então, Matheus, eu não sei se funciona muito contigo, né? Mas se a gente perde a esperança também, a gente perde motivo para a vida. E quando a gente estabelece metas, é uma forma de postergar, não é isso? De você definir, olha, eu quero viver mais, eu quero conquistar isso lá na frente, eu preciso de correr atrás disso no ano que vem, ou até de compensar coisas que me entristeceram este ano. Com certeza. A esperança é uma emoção antagônica da depressão. Quando você está em depressão, você meio que acredita emocionalmente que nada que você faça adianta. Agora, quando você mantém a esperança acesa, quando você consegue enxergar a luz no fim do túnel, e mais importante, quando você enxerga o que você quer e exatamente os passos que você tem que dar para chegar lá, isso alimenta esse sentimento maravilhoso que vai te manter motivado, energizado e vai fazer você superar os maiores desafios que você pode viver na sua vida. Isso tem a ver com família, com trabalho, com dinheiro, não é mesmo? Exato. Eu gosto muito de usar a metáfora da vida como se fosse uma mesa com várias pernas. Então, existe a perna da família, a perna do financeiro, a perna do seu intelectual, da sua espiritualidade, se você tiver uma, do seu psicológico, saúde física, do seu relacionamento amoroso, filhos, enfim. Várias pernas, todas importantes. Se uma bambeia, a mesa toda bambeia. Mas quando você firma uma das pernas, todo o resto fica mais fácil. A vida meio que se estabiliza e funciona como se fosse um sistema, né? Integrado. Sem dúvida. Matheus, e quando a gente começa a pensar nisso, né? A planejar coisas, a definir aquilo que é prioridade, né? Não necessariamente é um planejamento, mas é uma prioridade na nossa vida, e a gente não consegue tirar aquilo do papel ou simplesmente engaveta. Exato. E é por isso que é importante organizar os objetivos em metas, justamente para evitar que isso aconteça. O que acontece? O nosso cérebro tem, digamos que vou usar uma metáfora, dois sócios. Então, um é o sócio racional, o que entende planejamento a longo prazo, o que entende lógica, razão, números, e o outro é o emocional. O emocional não entende linguagem, o emocional não entende números e não entende benefícios a longo prazo. Ele entende o aqui e agora. Eu fiz, eu senti. Então, quando a gente pensa nesses objetivos e quando a gente pensa no que a gente quer fazer, a gente está pensando racionalmente. Mas na hora de executar, é o emocional que assume. Então, você se organizar os seus pensamentos, organizar os seus passos, é o que você está fazendo. Você está dividindo algo grande em passos menores, para o seu emocional sentir que você está progredindo. Se o emocional é convencido a trabalhar junto com o racional, então você vira mais dono de si mesmo. Você procrastina menos, você se engana menos, e aí você performa quase como se fosse um super-humano. Que legal. Outro dia eu estava conversando com uma comentarista nossa aqui da CBN, e ela estava me dizendo que ela faz cartas para o ano novo, que é um ritual próprio dela. E ela disse assim, eu agradeço por este ano que está vencendo e assumo novos compromissos para o ano que vem. E ela diz assim, a minha estratégia é sempre falar de coisas boas, porque quando eu penso em coisas boas, eu atraio coisas boas. Eu queria que você falasse um pouquinho na psicologia, como é que é isso na cabeça da gente? Perfeito. Quando você pensa, quando você fala, quando você escreve, o que você está fazendo? Comunicando. Você está comunicando. Pensar é basicamente um comunicar privado, né? Quando você comunica algo,
você também traz a emoção daquilo, porque você sente o que você está comunicando. Claro, não é tão intenso quanto viver aquilo na hora, mas ainda assim é uma parcela de emoção, e principalmente quando você constrói um hábito em cima de comunicar aquilo. Então, se você comunica positividade diariamente, você atrai esse sentimento. Ao sentir isso, o filtro que você usa para enxergar o mundo tende mais para esse lado positivo. Por isso que depressão, ansiedade são ciclos viciosos, porque elas trazem emoções e pensamentos negativos que mantêm a pessoa naquele estado. Enquanto quando você comunica positividade, esperança, gratidão, que é uma emoção poderosíssima para o psicológico, você está atraindo um filtro para enxergar o mundo mais positivo. E se você enxerga mais positivo, você encontra oportunidades. Você encontra formas de fazer na prática a sua vida mais positiva. E torna a vida das pessoas que estão à nossa volta também mais leves, né? Com certeza. É muito agradável, é muito inspirador ver alguém que comunica gratidão, comunica positividade, que elogia sem ficar pesando palavra, que fala, olha, eu quero isso, não, eu tô tão feliz, olha, eu tô tendo esse desafio na minha vida, essa dificuldade, mas tô fazendo isso, isso e isso e eu acho que eu vou conseguir. É inspirador, é gostoso estar perto de gente assim. Como é que a gente planeja esse caderninho de ano novo? Que tipo de metas eu consigo Maravilha. defini-las aí? É médio, curto, longo prazos que a gente divide, é assim? Sim, sim, as metas podem ser divididas em curto, médio e longo prazo, mas o mais importante do prazo das metas é fazer a meta direito. Qual o erro que muita gente traz para mim nessa época de ano novo? Eles fazem as resoluções de ano novo muito soltas. Então, hoje eu queria destrinchar com você como que faz uma meta neurologicamente correta. Por que eu falo Aham. neurologicamente correta? É uma forma de você escrever e comunicar a sua meta que aumente as chances do seu cérebro trabalhar ao seu favor na hora de executar, ao invés de procrastinar, ao invés de mentir para você mesma, né? Posso dar um exemplo? Pode. Vamos supor que eu tenho um comércio. Então, vou fazer uma resolução de ano novo que esse ano 2026, perdão, eu vou aumentar minhas vendas. Eu estou me enrolando. Aumentar quanto? Como eu vou saber que alcancei o objetivo? Quando vai ser o suficiente? Entende? Eu não estou dando motivos para eu conseguir acompanhar essa meta, motivos para eu sentir que eu estou fazendo certo. Aham. Ou seja, eu estou matando a gratificação do caminho até o objetivo. Agora, se eu especifico, né? Primeiro passo é fazer uma meta neurologicamente correta. Aí ela tem que ser específica. Então, olha, eu quero aumentar as vendas do produto tal em 20%. Beleza. Então, eu tenho um número específico, eu tenho um produto específico, eu consigo medir o quão perto eu estou do objetivo. Eu consigo saber o que eu tenho que fazer para ganhar. Que é justamente o segundo passo, né, de fazer uma meta boa. Ela tem que ser mensurável. Você tem que medir de alguma forma. Quer emagrecer para o verão? Beleza. Quer emagrecer quanto? Quer pesar quanto? Quer medir em índice de massa corporal? Enfim. Eu quero ganhar mais dinheiro. Quanto? Eu quero ter um namorado. Beleza. É só um. Tá bom, tá ótimo. Já tá mensurável. Enfim, coloca número. Coloque uma condição específica para você vencer, como se você estivesse criando um jogo para você jogar nesse ano. Entendido. Então tem que ser específica o máximo possível. Quanto mais detalhes você colocar, melhor. Menos chance de você procrastinar. Tem que ser mensurável. Você tem que saber o que você tem que atingir. Obviamente, tem que ser atingível, né? Ela tem que ser realista e possível de ser alcançada, levando em consideração todos os recursos que você tem. Uhum. Então, muito cuidado com quem faz meta a longo prazo, né? Que quanto maior o prazo de você fazer a sua meta, mais você tem que pensar nos recursos que você vai ter ao longo do caminho, nas coisas ruins que podem acontecer no caminho, que podem te atrasar. Então é bacana você ser bem justo nesse nível de dificuldade, né? Se for muito difícil, você se frustra no caminho e desiste. E aí não quer saber de meta também e você vai estar se privando de se organizar melhor para conseguir realizar seus sonhos. Se for muito fácil, você não leva a sério. Não leva a sério, então você vai se permitir enrolar, vai deixar para a última hora e aí você se sabota. Isso Você aí. poderia estar chegando nas estrelas e você não sai nem da atmosfera.
Tem que ser relevante também. A meta tem que te motivar, ela tem que ser algo positivo para você. Então, não adianta você fazer uma meta que não te motive, né? Uma meta que não é tão importante para você. A meta tem que ser para você. Você que está me ouvindo aí, que está chegando no novo. Você, mãe, que quer que seu filho passe direto na escola. Nananina, não. Isso é meta para o seu filho, não para você. A meta tem que ser relevante e está na sua responsabilidade. Então, eu posso fazer uma meta, por exemplo, para apoiar o meu filho para estudar. Mas se ele vai passar ou não, é com ele. Eu acho E até por que você fim, deu um gancho para quando a gente estabelece metas que não são nossas, né? sim, a meta tem que ser sua. Meta Sua. para os outros é receita para se frustrar. Isso aí. Pode E continuar no seu raciocínio aí. tem que ser temporal também. Tem que ter tempo. Então, isso inclusive vai afetar o nível de dificuldade da meta, né? Curto prazo, longo prazo. Em quanto tempo eu quero conquistar um corpo de 90 quilos? Estou falando de mim agora. Vamos supor que eu estou querendo ficar fortão para 2026. Voltar para academia, beleza. Em quanto tempo eu quero chegar nesse peso? Em quanto tempo eu quero aumentar minhas vendas em 20%? Você vai ser justo, vai colocar um tempo razoável e vai fazer de tudo para alcançar. Basicamente, a meta é para você desenhar um alvo bem claro. Você vai saber aonde você está mirando. E com uma meta bem construída, fica muito mais fácil de você conseguir pensar nos passos que você tem que dar. Meta por meta não adianta muita coisa, mas a meta possibilita que você faça um plano de ação. Então, se minha meta é aumentar as vendas do meu produto tal em 20% até dezembro de 2026, como eu vou fazer isso? A meta é o que você quer fazer. E você tem que ter no seu coração o porquê também. O como é o plano de ação. Então, eu vou investir em tráfego pago nas mídias sociais. Vou fazer vídeo. Vou fazer marketing boca a boca. Eu vou convidar um pessoal aqui para experimentar o produto e ver se eles falam do produto para outras pessoas. Enfim, estratégias. Com a meta, você consegue pensar nos passos. Matheus, mas e se eu não souber qual é o primeiro passo? É tanta coisa, é tão complexo. Aí fica a dica de uma frase de um livro, A Única Coisa, que ele tem uma pergunta central que embasa o livro todo, que basicamente é: qual é a única coisa que eu posso fazer agora, que se eu fizer, vai deixar todo o resto ou mais fácil ou irrelevante. E você começa pelo essencial. Começa fazendo o que vai ajudar mais. Quando você faz isso, você transforma uma escalada de uma montanha intimidadora em uma escalada mais agradável, com Isso vários aí. acampamentos no meio do caminho. O objetivo sem meta é tentar escalar o Everest sem acampar no meio do caminho. É impossível. Não dá. Você vai cansar no meio do caminho, você vai se frustrar. No primeiro obstáculo você vai se frustrar e vai ficar, putz, não dá. Não dá. Agora, se você vai fazendo acampamentos estratégicos no meio do caminho, quando o desafio aparece, quando a dificuldade aparece, você desmotiva um pouco. Mas você olha para trás e vê o que você fez. Você consegue medir o que você fez. Poxa, eu já fiz 3 acampamentos. Faltam mais 4. Vambora, eu consigo. Um de cada vez. E aí você atinge. Fica muito mais fácil para o seu cérebro emocional entender o que você está fazendo, entender que é bom para você e ele permitir que você faça. Que a grande verdade é que a maior parte das nossas ações são comandadas pelo nosso lado emocional. A gente enfeita com a racionalidade, mas a gente age em cima de emoção. É natural Adorei do ser isso. humano fazer isso. A gente enfeita com a racionalidade, é ótimo. Adorei isso. Exato. E é muito bom quando os dois combinam, né? É muito bom, porque o racional ele entende muito bem o que é melhor pra gente. Só que ele assume comando muito pouquinho. É muito pouquinho. Quando você está bem descansada, quando você não se estressou no dia, você consegue ser racional. Né? Fernanda, você imagino que já viveu um dia assim, que no início do dia, ok, tranquila, mas aí, vamos supor que o trabalho foi puxado, ou alguém brigou com você. No final do dia, você não consegue fazer outra coisa senão o seu piloto automático. Isso aí. Porque acabou a força de vontade, você esgotou ela. Força de vontade não é confiável, é maravilhosa. Motivação não é confiável, é ótimo. Mas então gaste com sabedoria. Se prepare, se organize para você gastar sua força de vontade, que é escassa, no que realmente importa. Em passos que vão te ajudar a se manter naquilo sem depender de força de vontade. Crie um sistema para você se manter fazendo o que é bom para você, sem depender de motivação, sem depender de força de vontade.
porque assim você vai ter consistência. Qualquer um consegue fazer uma semana maravilhosa, mas poucos conseguem fazer um mês, um ano com consistência. Isso. Matheus, e mudar incomoda as pessoas, né? Incomoda a gente, incomoda os outros. Com certeza. Vamos lá, o nosso cérebro é um pedacinho pequenininho no nosso corpo, mas ele gasta mais do que a metade da energia que a gente consome. Então a gente evoluiu para o cérebro poupar energia. Como ele faz isso? Não deixando você inventar moda. Quando você inventa moda, quando você faz algo novo, quando você muda, você está gastando mais energia do seu cérebro. Porque ele vai ter que aprender algo novo, ele vai ter que criar caminhos neurais novos, fazer ligações novas, isso consome energia. Ele prefere muito mais que você continue fazendo o que você sempre fez para sobreviver, que para o seu emocional é bom. Hábitos, vícios. O cérebro ama se manter nos hábitos e nos vícios. Não importa se fazem bem ou mal. Quem sabe que faz bem ou mal é o racional, mas o racional não manda nisso. Quem manda é o emocional. Então, gaste com sabedoria. Você consegue reconstruir hábitos, você consegue vencer vícios se você investir sua força de vontade com sabedoria, com estratégia, com sistema. Quando a gente incomoda os outros. Em que sentido incomodar os outros? Muitas das vezes a nossa estratégia, né, para 2026 eu vou me dedicar mais a mim, à minha cabeça e vou deixar de fazer tudo aquilo que eu fazia que não me fazia bem. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu vou Obrigado pensar por mais em esclarecer. mim e menos nos outros. As pessoas vão sentir, né? Claro que vão sentir. Qualquer coisa que você fizer, vai ter gente que vai te amar, esses são a minoria. Vai ter gente que vai odiar, esses estão no meio termo, e vai ter gente que não vai estar nem aí. Esses são a maioria. Na maioria dos casos, a maioria não está nem aí. Observe. Quem são essas pessoas que eu estou me permitindo me cercar? Essas pessoas querem meu bem de verdade? Claro, se eu faço uma coisa para alguém e essa pessoa está acostumada a receber esse benefício e eu paro, ela vai ficar chateada. Sim. E ela tem o direito de ficar chateada. Eu sou pai, então, por exemplo, se eu arrumo os brinquedos pro meu filho até então, e agora eu decidi que eu vou fazer eu arrumar os brinquedos dele sozinho, ele vai ficar chateado. Tá no direito dele, ele tinha uma coisa maravilhosa, que era um pai que arrumava os brinquedos para ele. Mas ele tem que crescer. Então, tem que ensinar ele a aceitar isso. Mesma coisa com amigos, familiares. E aí você começa a perceber, ok, incomodou, mas aceitou no final? Beleza. Apoiou? Melhor ainda. Incomodou e tá me pressionando, tá me manipulando, aí você observa. Porque das duas, uma. Ou esses amigos não são tão amigos assim, eles querem mais um servo do que um amigo de verdade para crescer juntos. Querem mais um bode expiatório, alguém para ficar na lama junto com eles. Porque se você crescer demais, vai incomodar. Ou, talvez as suas metas, a forma que você está fazendo isso, possa estar realmente violando os direitos de outras pessoas. Que pode acontecer também. Às vezes alguém pode fazer uma meta egoísta e não perceber e tá machucando outras pessoas. Então, tem que ter autocrítica também. Beleza. Tô machucando os outros? Não confunda machucar com incomodar, tá bom? Que incomodar, você incomoda com amor. Eu incomodo meu filho com muito amor. Incomodo minha esposa quando eu falo, olha, amor, quando você falou assim comigo, eu não gostei. Vamos conversar? Incomoda ela, mas isso é a manutenção do nosso casamento. Da mesma forma, quando ela fala de algo que eu fiz de errado, eu me incomodo. Ninguém gosta de ser criticado. Não vamos ser hipócritas, não é gostoso. Mas é a manutenção do casamento. Você incomodar seus amigos é a manutenção da sua amizade também. Agora, tem que diferir. Incomodar ou machucar, ou violar direitos. Tô manipulando? Tô mentindo? Tô agredindo? Não. Então, você pode estar no caminho certo. Entendido. Matheus, passamos aí, viramos o ano, estabelecemos lá o nosso caderninho de prioridades, né? Anotamos nele tudo, e eu tô falando de uma forma prática aqui, né? Anotamos no caderninho, mas isso é mentalmente falando, né? Sim, mas se vocês puderem, anotem. É muito bom ter no papel. Né? Porque aí a gente olha e se cobra, né? Exato. A gente vai confiar realmente na memória de lembrar a meta e o plano de ação certinho, no dia a dia corrido. Não vamos, né, gente? Não vamos. Vamos gastar energia com o que realmente precisa de gastar energia e tudo que a gente puder poupar usando recurso externo, vamos usar. Então anote, bota na parede se precisar, bota alarme no celular, se organiza. Afia o machado
antes de tentar cortar a árvore. E aí eu cheguei, fui vencendo os meses, estou chegando já no final de 2026 e me dei conta de que eu não consegui bater minhas próprias metas, das quais eu defini como prioridade para mim. Aí vem a frustração. Vem, inevitável. Dói perder. Mas Dói aí você perder. respira, ok, perdi o jogo, mas não vou perder a lição. O que aconteceu? O que eu fiz? O que eu posso fazer de diferente no ano que vem para mudar esse resultado? É o meu círculo social? É uma condição muito externa que eu não tinha como prever? É algo que eu deixei de fazer? É algo que eu posso prevenir? E aí você ajusta. Não tem vergonha em tentar de novo uma meta. Até porque nem tudo está no nosso controle. Nem tudo a gente consegue prever 100%. Você pode ir no melhor psicólogo do mundo, pagar ele para estabelecer metas com você e que talvez você possa perder. Talvez você não consiga. Faz parte. Lidar com essa frustração com maturidade faz parte. Vai doer, mas você está no jogo ainda. Você ainda está nessa para ganhar. Vamos reorganizar, refaz a meta, ajusta o prazo e vamos que vamos. Não esqueça o quanto você andou e aprendeu para chegar lá. Você pode ter mirado nas estrelas, mas acabou pousando na Lua, no meio do caminho. É muito mais fácil chegar nas estrelas saindo da Lua do que da Terra, tudo de novo. Muito bom. Ô, Matheus, adorei nossa conversa, viu? Que o 2026 seja leve para você, né? Para todos que estão nos Para você ouvindo. também. Muito obrigado. E que a gente Posso tenha dar só chances. uma última dica? Pode, claro. Muito importante. Estabeleceu meta, estabeleceu plano de ação. Não se esqueçam de celebrar. Comemorem, gritem, riam, se mimem, contem para as pessoas. Porque o emocional precisa sentir algo bom para entender que, opa, isso está ajudando. Quanto mais você celebra, quanto mais você compartilha, mais seu emocional vai estar junto com você nessa. Mais você vira dono de você mesmo, mais emocional e racional trabalham para o seu 2026 ser o melhor de todos. Muito bom. Gente, a minha conversa de hoje foi com o Matheus Roelke. Ele é psicólogo e a gente está falando de promessas de ano novo. Daqui a um ano a gente volta para conversar de novo, hein, Matheus? Opa, aguardo o convite. Foi um prazer, Fernanda. Muito obrigado e um feliz ano novo para todos vocês que estão ouvindo. Feliz ano novo para você também, Matheus. Tudo de bom, hein? Tudo de bom. Um grande abraço. Um abraço.